No século XVIII, mais precisamente em 1789, o naturalista John Hunter estava na Austrália, quando observou um exemplar vivo de um animal extremamente estranho. Surpreendido pela aparência do animal, Hunter acabou fazendo um desenho desse bicho e enviou para cientistas em Londres, juntamente com a pele do animal, para que pudessem examinar. Mas o problema é que o animal era muito estranho. O formato do corpo do bicho era meio achatado e ao mesmo tempo roliço, e ainda era revestido por pelos. As patas pareciam nadadeiras, e o bicho tinha um bico, parecido com um bico de pato. Os cientistas achavam que isso podia ser uma invenção, porque naquela época existiam várias histórias de animais bizarros espalhados pelo mundo, como a sereia de Fiji, o mastodonte que ficou conhecido como Leviatã de Missouri, além de outros. Por esse motivo, os cientistas acharam que a pele do animal pertencia simplesmente ao rato d'água e que eles tinham costurado algumas partes de um pato nessa pele. Só que depois de examinarem o animal com mais atenção, os cientistas não conseguiram encontrar costuras que denunciassem a fraude. Então, se convenceram de que aquele animal era verdadeiro. Já sabem de quem estou falando? Sim, é claro, do ornitorrinco. O ornitorrinco faz parte do grupo dos mamíferos, que são animais conhecidos principalmente por apresentar pelos e glândulas mamárias. Esse animal peculiar pode ser facilmente classificado como o Frankenstein do processo evolutivo. Seu nome científico é Ornitorhynchus anatinus. Vem do grego, onde ornito significa ave e rhynchus significa bico, e no latim, anatinus significa pato. Então, o nome dele traduzido quer dizer algo como com bico de ave semelhante a um pato. O ornitorrinco é um animal endêmico da Austrália, mais especificamente encontrado na costa leste do continente australiano. É um animal de pequeno porte, que chega a medir 50 centímetros quando adulto e se alimenta principalmente de invertebrados aquáticos, como pequenos camarões. Na natureza, os ornitorrincos chegam a viver cerca de 15 anos. Ele é do grupo dos monotremados, que é um grupo no qual estão os mamíferos que botam ovos. Nesse grupo, os ornitorrincos e as equidnas são os únicos sobreviventes atuais. E talvez essa seja uma das principais bizarrices sobre esse bicho. Praticamente todos os mamíferos passam por um processo de gestação interna, inclusive nós, seres humanos. Mas não o diferentão ornitorrinco. Durante as épocas de reprodução, logo após o acasalamento, as fêmeas podem colocar em média até 3 ovos. Como mamíferos, eles também precisam ser amamentados pela mamãe ornitorrinco, certo? Porém, adivinhem, elas não possuem mamilos. Não se esqueça de que estamos falando de um animal mega estranho. E até nisso, ele tinha que ser diferente. Então, como isso acontece? Durante o período de amamentação dos filhotes, o leite desses animais é secretado pelas glândulas mamárias, que ficam no abdômen da fêmea, passando por poros da pele, como se fosse suor. O leite então se acumula na região abdominal, e os filhotes o consomem lambendo-o em vez de sugar. Um fato interessante é que em 2010, pesquisadores identificaram um potencial antibacteriano significativo no leite desses animais. Esse atributo pode até ter aplicações no desenvolvimento de medicamentos. É bem compreensível que o leite desses animais apresente essas propriedades, já que é exposto ao ambiente externo e a micro-organismos circundantes antes de ser consumido pelos filhotes. Isso ilustra como a natureza é verdadeiramente sábia. Agora, você sabia que os ornitorrincos são animais peçonhentos? Os machos da espécie possuem esporões nas patas traseiras, diretamente ligados a glândulas produtoras de veneno. Esses esporões podem ser utilizados como mecanismo de ataque ou defesa contra possíveis predadores, mas acredita-se que não seja essa a principal função dessas estruturas. Alguns estudos mostram que a produção de veneno dos machos se intensifica durante as épocas reprodutivas da espécie, de modo que os machos acabam usando os esporões para demonstrar domínio em relação a outros machos. É impossível você olhar para o ornitorrinco e não se questionar o porquê de ele ter um bico de pato. É uma das primeiras coisas, não é? Na verdade, o bico do ornitorrinco é uma adaptação que os ajuda quando estão mergulhando. Diferente do que se imagina, o bico não é rígido, como o de um pato. Pelo contrário, ele é extremamente flexível.
O corpo desses animais também é flexível e é graças a essa flexibilidade que os ornitorrincos conseguem revirar o substrato aquático quando eles estão buscando alimento. Além disso, o bico deles é cheio de eletroreceptores que ajudam a identificar exatamente onde está o alimento sem que dependa necessariamente da visão. Quando mergulham, eles geralmente fecham os olhos e prendem a respiração. Uma outra curiosidade é que os ornitorrincos adultos não possuem dentes e trituram os pequenos animais com o auxílio de pedrinhas ou outras estruturas que colocam junto na boca, aliás, no bico. É ou não é um animal muito louco? Mas os bebês são fofinhos, não são? Me conte nos comentários se você já conhecia sobre a biologia maluca do ornitorrinco. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para conteúdos com curiosidades incríveis e fascinantes do mundo. Obrigado por assistir e até mais.